Boa noite, prazer estar aqui em mais um webinar do Reagro, um webinar Gestão, trazendo um tema tão desafiador aí para as fazendas, né? Para nós é uma alegria contar aí com... Temos mais de 400 inscritos, então é promessa de sala cheia hoje aqui no nosso webinar. Para quem está conosco a primeira vez, né? Os webinars do Reagro, eles têm por objetivo levar um conhecimento de alto nível, com especialistas de diversos segmentos do agro e que seja aplicável, né? Que gere realmente transformação e impacto no dia seguinte nas fazendas ou nas empresas ou nos trabalhos de consultoria aí dos técnicos que nos acompanham, né? Então, para nós é um motivo de muita alegria estar realizando mais um dos nossos webinars semanais, né? A gente tem desde fevereiro realizado esses eventos todas as terças-feiras, mesclando aí os assuntos técnicos ligados às áreas de leite, corte, café, grãos e gestão. Então, fiquem ligados aí que toda semana tem conteúdo novo para a gente, tá, pessoal? Para quem já está na sala nesse primeiro momento e conosco pela primeira vez nos webinars, o objetivo é a Priscila, eu vou apresentar em alguns minutos, a Priscila trazer o conteúdo relacionado à parte trabalhista no agro. Nós temos o desafio da mão de obra, o desafio trabalhista acaba sendo também muito impactante, né? Uma demanda de muitos produtores e empresários que atuam no segmento. A Priscila, com um vasto currículo aí, com mestrado, doutorado, com muito foco no direito trabalhista, e há 6 anos atua como professora, né, facilitadora nos nossos cursos de gestão na área do direito trabalhista no agro. Então, vocês vão aqui hoje ouvir, como essência dos nossos webinars, né, um conhecimento mão na massa, um conhecimento prático, a Priscila aí nos apoiando já há vários anos, na parte do direito trabalhista. E esse evento ele vai ser dividido em 2 momentos, tá, pessoal? A Priscila vai trazer em minutos iniciais sobre o tema, vai trazer o conteúdo, e depois nós vamos abrir para perguntas. Então, quem está a primeira vez conosco, tem as caixas Q e A, não é no chat, é na caixa Q e A, e é onde vocês direcionam perguntas relacionadas ao tema. Então, desde o primeiro minuto, fiquem à vontade, que nós vamos depois repassar essas perguntas para a Priscila responder aqui nesse evento. Eu retorno em seguida, inclusive, para moderar esse momento e trago alguns outros recados, ok? Então, sejam muito bem-vindos. E, Priscila, antes de passar a palavra, trazendo para o nosso público aqui um pouco da nossa essência, né? Da essência do Reagro. Hoje o Reagro é um ecossistema de soluções com foco em educação no agronegócio, transformando pessoas por meio de conhecimento mão na massa, né? Hoje a gente atua na consultoria, nos treinamentos, nos cursos varejo ou corporativos, no nosso laboratório 3R Lab, nossa empresa de pesquisa, nosso software SG Agri, enfim, várias soluções, mas com foco na educação, com foco em apoiar técnicos, produtores, gerentes de fazenda a tomarem as melhores decisões em seus negócios ou nos seus clientes. Em seguida, eu trago algumas grandes oportunidades para vocês, mas agora eu queria passar a palavra para a Priscila. Priscila, obrigado pelo aceite, seja muito bem-vinda e um excelente evento para você e para todos. Obrigado. Obrigada, Rafael. Pessoal, boa noite. O Rafael já me apresentou aí para vocês, já tem um tempo, aí, alguns anos, que eu estou com o pessoal aqui do Reagro. Então, assim, vocês vão perceber pela minha fala que a minha intenção aqui é de falar de um jeito bem simples e bem objetivo, porque a intenção, como o Rafael bem disse, é tentar terminar essa noite aqui trazendo alguma solução para vocês, né? Trazendo algo que vocês possam implantar, né, e às vezes resolver algum problema que já estava aí arrastando e que vocês não viam uma solução, e a gente vai pensar aí em modos de resolvê-lo, né? Eu sou advogada e professora na área de direito do trabalho, né, e advogo exatamente nesse lado, né, empresarial, trazendo, né, essas
previsões legais e pensando a previsão legal da melhor forma, né, de cumprir essa legislação dentro do seu negócio, da forma viável do seu negócio, né, cumprindo o que é obrigatório em lei, mas também atendendo a sua, né, especificidade. Sabemos especialmente aí que no ambiente agro, né, lidar com a mão de obra nem sempre é muito fácil, seja porque a mão de obra é escassa, seja porque é profissional especializado, né, é muito difícil da gente obter, seja porque as relações são muito pessoais também, né, então o profissional às vezes se mistura com o pessoal, ou às vezes porque o produtor, o trabalhador está ali morando no local de trabalho, enfim, as dificuldades são muitas, né, e a gente vai pensar um pouquinho sobre essa realidade e tentar trazer algumas previsões legais que eu acredito que podem ser úteis para vocês. Quando eu fui convidada para essa noite, eu fiquei pensando ao longo, né, da minha experiência aí ao longo desses anos, daquilo que seria muito útil eu debater com vocês essa noite, né? Assuntos nós temos variados, né? Mas dentro dessa minha expertise esses anos, eu mapeei alguns, né? Eu mapeei algumas coisas que eu acho importante que você saia daqui hoje pensando sobre elas, sabendo sobre elas. Tá? Então, para ajudar a gente nessa contextualização aqui, eu fiz alguns slides que eu acho que torna, né, a nossa fala um pouco mais visual. Deixa eu compartilhar com vocês, que vocês vão acompanhando comigo, tá? Vou colocar aqui. Bom, assim, para eu entrar nesse assunto com vocês, eu quero primeiro fazer uma contextualização super breve, tá? Não é raro, quer dizer, na verdade, não vou nem dizer que não é raro, mas que é reiterado todo o curso que eu venho dar, escutar, né, dos produtores, dos empresários, de que estão desanimados né, em relação ao direito de trabalho, que a imagem que eles têm do direito de trabalho é que é um direito muito protetivo para o funcionário, e que às vezes o empregador fica um pouco assim perdido e um pouco à mercê, né, desamparado. E aí o que eu tenho para dizer para você sobre isso é que, na verdade, a impressão de vocês quanto ao direito de trabalho ser protetivo para o trabalhador não está errada, né? E não está errada porque o direito de trabalho foi pensado para isso mesmo, né? Então, quando ele surgiu lá anos e anos atrás, estava naquela situação de que eu estava tendo aquele êxodo rural, o pessoal vindo para a fábrica, e as fábricas muito arcaicas, nenhum controle sobre, né, até mesmo a segurança do trabalho, então o trabalhador morria, acidentava, as pessoas moravam em condições totalmente insalubres, né, no local de trabalho. Então, assim, havia realmente um cenário totalmente desproporcional, né, em que eu tinha trabalhadores realmente sendo explorados, muito explorados naquela época, e que foi necessário o Estado pensar lá numa forma de intervir nessas relações, né? Então, disciplinar, dizer, olha, patrão, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, literalmente colocar lá, né, a mão dele sobre essas relações. Esse é o contexto que surgiu o direito do trabalho. Então, ele foi pensado nessa ótica e foi construído por aí, né? Então, a base do direito do trabalho é isso, é proteger o funcionário que é tido lá como um lado mais fraco, né? Que a gente fala tecnicamente como hipossuficiente. Priscila, esse cenário mudou? Com certeza, né, gente? A gente sabe que hoje, normalmente eu tenho muito mais acesso à informação, né? As pessoas têm acesso à internet, hoje eu tenho mais controle, eu tenho fiscalizações, né? Então, quer dizer, aquela situação tão grave não existe mais. É claro que a gente não pode também chegar ao ponto de dizer que todos os trabalhadores estão em pé de igualdade com o patrão, que conseguem negociar de igual para igual, porque não é verdade, né? Mas sabemos que aquele cenário tão grave que motivou esse pensamento lá do passado não existe mais. Mas o que eu preciso falar para vocês é que o direito do trabalho construído naquela época tem essas premissas. Então, é por isso que você tem essa visão que a lei é protetiva, que o juiz do trabalho talvez é protetivo. Então, vamos lá, gente, aqui, se vocês quiserem esse material também, pode ficar à vontade, viu? Compartilho com vocês. E se tiver pequenininho, não vou ficar muito presa ao slide, não, mas para contextualizar, tá? O que eu estou tentando passar para vocês é que essa lógica realmente não está toda errada. É protetivo mesmo. Inclusive,
Um dos princípios do direito do trabalho é o princípio da proteção, né? Que visa proteger o empregado mesmo, criando direitos que possam, né, dar mais força para ele dentro do contrato de trabalho, né? Assegurando aí mais garantias. Então, isso é uma realidade, tá? Agora, não quer dizer, né, que pelo fato dele ser protetivo, né, ao empregado, que o patrão sempre estará errado, ou que o patrão não tem um modo, né, de realizar essa contratação, de conduzir essa contratação que seja legal, que seja lícito, que vá minimizar os problemas, né? E é o que a gente vai debater aqui hoje, né? A forma de, dentro desse contexto, de um direito protetivo, de uma justiça protetiva, minimizar esses problemas, né? Trazer mais proteção para você, empregador, dentro das suas práticas, tá? E aí uma coisa que eu quero frisar com vocês, que eu já vou começar contextualizando aí, né, sobre essas medidas preventivas, essas práticas preventivas, é a questão da força que dentro do direito do trabalho, né, ou dentro de um processo trabalhista que foi ajuizado, é dada para aquilo que se percebe, se interpreta da realidade. Então, eu quero dizer para vocês, existe uma noção, quando a gente pensa em direito, de que basta eu documentar tudo, né? Que se eu tiver documentos, eu estou bem amparado. Mas não é assim que funciona. Porque o direito do trabalho, ele é mais informal. Então, o juiz do trabalho, o fiscal do trabalho, que vai eventualmente aí verificar se você está cumprindo os direitos, né, trabalhistas, ele não vai ficar só apegado ao que está documentado, né? Ele vai examinar o ambiente de trabalho e a relação de trabalho como ela ocorre, né? Entrevistando as pessoas, por exemplo, né? Por quê? Se ele perceber que entre aquilo que está escrito nos documentos, registrado, e o que de fato acontece, existe uma discrepância, que eles não coincidem documento e realidade, eles vão dar mais peso para a realidade. Eles vão entender que esse documento não retrata aquilo que de fato acontece, então que é um documento que não tem força nenhuma de prova, tá? Vou dar um exemplo. Então, imagine que você contratou uma pessoa como autônoma, né? Qual que é a essência da contratação de um autônomo? É aquele cara que realmente tem autonomia, que não é subordinado, que não vai usar uniforme, que não vai cumprir horário, que não vai poder sofrer sanções. É aquele cara que é contratado para entregar um resultado específico, que tem expertise naquela área. Então, que a pessoa que contrata não vai ficar tendo ingerência de como fazer, de quando fazer, em que horário fazer, em que momento fazer, com qual ferramenta, né? O cara tem mais liberdade mesmo. E para ele, né, normalmente você combina que você vai fazer pagamentos conforme as entregas que são feitas, né? Não é uma questão assim fixa, né, que está à sua disposição sempre como o empregado ficaria. Então a essência é essa, é a liberdade, é a falta de subordinação, né? É a pessoa que não está ali submetida a você como um empregado estaria, né? E aí, nesse caso, se você apresenta um contrato em que está previsto que o cara é autônomo, mas aí chega um fiscal, por exemplo, lá, ou essa relação chega na justiça um dia, e aí prova que o cara ia lá no seu estabelecimento, na sua fazenda, de segunda a sexta, cumpria horário, ficava lá de 8 às 17, ele tinha um uniforme, você dava para ele nas ferramentas de trabalho, que você pagava para ele um valor fixo todo mês. E eu falei assim, poxa, esse cara aqui não é autônomo, não, mas já totalmente inserido dentro ali da lógica, né, do empreendimento daquela pessoa que está tomando o serviço dele. Então, na verdade, ele deveria ser o empregado. E aí ele vai acabar, né, entendendo que você tinha que ter assinado a carteira dele. E quando você, né, assina essa carteira, você passa a dever aí controle de horas extras, né, 13º, férias, FGTS recolhido, INSS a recolher aí as suas custas, né, pagar as horas extras que ele eventualmente faça. Então, enfim, vejam as repercussões que isso traz para você. Então, é importante que você sempre cuide que para aquilo que está documentado, aquilo também de fato aconteça, tá certo?
porque se não acontecer, seja em caso de fiscalização, aí você vai ser multado, né, autuado. Se for numa relação de processo trabalhista, você vai ser condenado. Então, tem que ter muita atenção a isso, tá? E aí, quando eu estou falando de processo trabalhista já, né, de uma ação que foi ajuizada, aí nós temos o papel muito forte das testemunhas, tá? Que aí o empregado ele pode levar testemunhas lá por ele, né, e fazer prova daquilo que ele está alegando, tá? Agora, atenção, eu estou dizendo para vocês que o documento ele tem que corresponder à realidade. Eu não estou dizendo que o documento não presta, não serve, que ele é desnecessário. Ele é importante, sim. Então, é importante que você documente tudo, mas é importante que o que está documentado também corresponda à realidade, tá certo? Por que eu digo para você que é importante você documentar também? Olha, nessa minha vivência aí, né, advogando para fazenda, para empresa, proprietário, o que a gente mais vê é a dificuldade que o empregador tem de conseguir testemunha, às vezes, para fazer prova, né? Infelizmente, principalmente quando ele tem que mandar embora muitos funcionários, e aí acaba que é uma pessoa que foi demitida, naquele sentimento ali, né, de raiva, ela vai depor para uma outra como testemunha e fala várias mentiras ali, coisas que não correspondem à realidade, talvez por esse sentimento, motivadas por isso, né? E é difícil ter controle disso. É até difícil você acusar uma pessoa de estar mentindo, né? Porque você precisa provar o que você está alegando ali, né? Que você está dizendo. Então, diante dessa fragilidade, né? Dessa possibilidade da pessoa se valer de uma fé, de uma prova testemunhal aí, você pelo menos melhora a sua situação em relação aos documentos. Vou te dar um exemplo concreto. E aí está até pegando aí no ponto fraco seus. Né? Imaginem que a pessoa entre na justiça e vai dizer para o juiz que você contratou ela, né, para trabalhar na jornada máxima prevista em lei. Qual que é a máxima prevista em lei, gente? 8 horas dia e até 44 por semana, né? Se eu fosse pensar numa divisão que normalmente é feita, seria de segunda a sexta, 8 horas, mais 4 horas no sábado. E aí eu sei que para vocês é muito difícil, que a atividade é ininterrupta, que tem que trabalhar sábado e domingo, e às vezes tem que ter os folguistas, ou a pessoa tem que tirar o descanso semanal remunerado depois, às vezes fora do domingo, né? Eu sei todas dessas questões difíceis. Sei também da dificuldade para poder fazer o registro de horário, porque a pessoa às vezes trabalha longe, o local que ela está, não tem ninguém ali fiscalizando o que ela está fazendo, né? Então, toda essa dificuldade relacionada a isso. Então, imagine que o cara vem dizer que você contratou ele assim, mas que, na verdade, todo dia ele fazia 2, 3 horas extras, e ele vai alegar ainda que ele nunca conseguia fazer intervalo de almoço, porque nunca dava tempo, né? Então, ele pede hora extra pelo excesso de trabalho, de horas, ele pede hora extra pelo intervalo que ele não fazia, né? E aí você fica assim, poxa, como que eu vou fazer essa prova? A prova dele, ele como empregado, o que ele vai fazer? Ele vai levar um colega, ele vai levar uma testemunha. Aí você imagina se for um outro ex-funcionário seu, uma outra pessoa demitida, que está lá chateada, disposta talvez a falar algo que não seja verdade, né? E aí vai lá e dizer, não, realmente, eram tantas horas por dia, ninguém comia, não dava tempo, não sei o quê. Como que você vai conseguir fazer prova para si, né? Se proteger? Você consegue fazer prova a seu favor por meio de um registro de horários, né? Por meio de um controle de ponto, tá? E ali naquele controle de ponto, você vai conseguir delimitar horários de entrada e saída. Aí, até pensando na situação de vocês, eu tenho falado muito, né, com as minhas turmas, nos meus cursos, né, nesses momentos, essas palestras, que hoje existem alguns aplicativos de valor super acessível que você consegue né, contratar, baixar no telefone dos funcionários. Não precisa ser telefone assim de tecnologia de ponta, celular simples consegue baixar esses aplicativos. E esse aplicativo, ele consegue fazer o registro do horário da pessoa, né, em qualquer lugar que ela esteja, tá certo? Inclusive sem serviço de internet. Então, você consegue fazer lá o registro,
né? E esse registro, inclusive, ele é via facial, então vai fazer a leitura facial dessa pessoa, né? E esse registro, ele é georreferenciado, então sabe onde a pessoa está também, para evitar que a pessoa às vezes te engane, né? Sei lá, bata a porta da casa dela, em vez de estar no local de trabalho, então consegue fazer essa localização dessa pessoa, né? De onde ela está, e faz isso offline. E aí, no primeiro momento que tiver internet, esses dados que foram coletados são colocados lá, né, na nuvem. Né? Então, esse dado vai para né, os registros da empresa. Tá certo? Então, a falta de internet não impede a coleta, não gera nenhuma perda de dados. Então, essa é uma alternativa e é realmente muito barato mesmo, gente. Eu não me lembro o valor atual, né? Tem várias empresas que prestam esse serviço, mas é coisa assim de R$ 10, né? E você consegue fazer esse registro. Você pensar no risco, às vezes, que você tem, né, relacionado a uma ação aí de horas extras infinitas, né, que a pessoa pode alegar tudo, né, é, serve aí como uma forma de trazer um controle maior, tá? Então, depois, se vocês quiserem, eu não estou fazendo merchan para ninguém, não trabalho para ninguém, não vendo para ninguém, mas vocês conhecem várias empresas, e aí eu posso indicar, né, algumas para vocês procurarem, né, fazerem contato, verem se realmente adequa aí, né, a demanda de vocês, a realidade de vocês, tá certo? Então, vejam que nesse caso aqui, né, dessas horas extras, o que o empregador, o patrão tinha a seu favor era a questão realmente documental, né? Eu dizer assim, poxa, o patrão me trouxe aqui registros de horário, né? Esse registro de horário, você percebe que eles têm variações, e aí eu quero fazer um comentário muito importante com vocês. Gente, registro de ponto, caderno de ponto, que tem horário igual todos os dias, não serve para nada, né? Eu tenho problema demais. Gente, santo de casa não faz milagre, né? Eu tenho, inclusive, muito parente que é empresário e tudo, e eles me chamam, precisa, vem cá, dá uma olhada aqui, né? Faz uma análise preventiva e tal, dou uma olhada na documentação e vejo lá, né? Registro de ponto em que a pessoa todo dia marcou lá que chegou às 8, foi almoçar meio-dia, voltou 1 hora e saiu do trabalho 17, né? Esse registro de ponto é bom? Não, ele é péssimo, né? O apelido desse controle de ponto na justiça é controle de ponto britânico, né? Que esse pessoal, né? Eles têm essa fama, né? De serem muito pontuais, por isso o apelido, né? De ser britânico. Mas qual que é a interpretação que é feita a respeito desse controle, né, judicialmente e nas fiscalizações? É que é humanamente impossível que a pessoa, ao longo aí de uma semana, de um mês, de um ano, de anos de trabalho, que ela consiga todo dia chegar no mesmo horário, sair para almoçar no mesmo horário, voltar para casa no mesmo horário, porque coisas acontecem. Um dia vai ter um acidente, um dia a pessoa vai passar mal, vai pegar um ônibus mais tarde, enfim, mil coisas podem acontecer que vão mudar aquela dinâmica. Um dia a pessoa se atrasou um pouquinho no serviço ali, teve uma demanda a mais e saiu um pouco mais tarde. Então, o controle de ponto que tem variações, ele é muito melhor. Então, o ideal é que tenha variações mesmo no seu controle. Aí a primeira pergunta que me fazem, Priscila, mas se você está dizendo aí que eu já tenho que ter variações no meu controle, quer dizer que você está colocando aí para eu pagar as horas extras. Olha, não sei se vocês sabem disso, mas existe uma tolerância ilegal, né? Alguns minutos legais que não implicam nenhum pagamento de hora extra, nenhuma hora excedente, né? Que são 5 minutos na entrada, 5 na saída. Então, oscilações aí de 10 minutos, né? Elas não geram nenhuma repercussão, né? Aí eu falo em termos de banco de horas, de pagamento de hora extra, e é muito positivo porque dá veracidade, dá força para o seu controle de ponto. Tá certo? A primeira coisa que você tem que fazer aí é realmente fiscalizar, verificar se o seu controle de ponto, né, está realmente aí sendo, né, tem peso de verdade, sendo feito da forma adequada, né? Eu conheço, né, várias realidades que às vezes a pessoa vai lá coletar os horários, a pessoa com uma caneta só, e um dia vai lá e anota da semana inteira ou do mês inteiro, né? Então, quer dizer, isso fragiliza demais sua prova com os mesmos horários, enfim. Então, isso é importante que vocês tenham esse cuidado.
entendo a dificuldade de vocês, entendo que muitas vezes não tem ninguém no local, então pensem com carinho, estudem as propostas dessas empresas hoje em dia que fornecem esses mecanismos aí específicos para o agro, né, para fazer esse registro de pontos de uma forma acessível e que também te dê mais segurança. Tá? Sobre controle de ponto, eu ainda quero falar mais alguma coisa. Sobre a obrigação de registrar ponto, né, muitos me perguntam, Priscila, mas será que eu controlo ponto, mesmo a lei não me impondo essa obrigação? Quando que a lei impõe essa obrigação? Olha, hoje, né, após alterações legais, que a legislação trabalhista sofreu muitas alterações nos últimos anos, tá? Não só com a reforma trabalhista, mas algumas alterações posteriores também. Então, hoje, o controle de ponto tem que ser feito para quem tem mais de 20 funcionários por estabelecimento. Então, não precisa fazer se você tem, assim, 20 funcionários total, mas 5 numa fazenda, 5 em outra, 5 em outra e 5 em outra. Não, porque o critério são 20 por local, 20 por estabelecimento, tá certo? Agora, mesmo quem tem menos, né, que os 20 por estabelecimento, quando possível, eu recomendo que faça o controle, né? Eu recomendo pelo que eu disse com vocês minutos antes aqui, para que vocês tenham alguma proteção a título de prova, se eventualmente houver uma denúncia, ou eventualmente, né, isso virar um processo lá na frente, processo trabalhista, né? Porque por empregado é muito fácil produzir a prova, né? É mais fácil. Tendo testemunhos ali, faz a prova dele. Você, às vezes, fica à mercê, então sua prova vai ser realmente a documental. Inclusive, né, para que um fiscal, por exemplo, perceba que você é bem intencionado, que sua propriedade, ali, seu negócio visa cumprir a lei, você tendo essas documentações todas, isso já é um indício aí de boa fé, tá? De adoção de boas práticas, então isso é importante, né, essa demonstração, tá certo? E aí, contextualizando, né, um pouquinho mais, então nós já vimos a questão, né, de ser um direito protetivo, já vimos também a questão, né, do documento, que ele é importante, mas que ele precisa corresponder ao que está na realidade, né, e um outro ponto importante, aí, uma outra dica para vocês. É imprescindível que vocês conheçam os sindicatos locais, tá? Então, procure se informar, né? Procure se informar sobre o sindicato que atende, que cobre os trabalhadores nessa localidade. Tem cidade que não tem esse sindicato, né? Tem outras que têm, alguns são pouco atuantes, outros muito atuantes. E por que eu estou falando que você tem que conhecer o sindicato? Porque o que o sindicato negocia, né, o que o sindicato estabelece como regra, vira regra obrigatória para você também. Então vamos lá, vamos pensar isso. Você é obrigado a cumprir o que está na lei, ok? Aí está fácil, né? O que a legislação todo mundo tem que cumprir. E você também é obrigado a cumprir o que a gente chama de convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho, tá certo? A convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho são normas criadas pelo sindicato, tá? Então, vai ser, no caso da convenção coletiva, sindicato dos trabalhadores, né, daquele segmento ali, com o sindicato dos empregadores ali, dos proprietários, dos fazendeiros, daquele certo segmento, né? E se for um acordo coletivo, vai ser o sindicato desses trabalhadores com uma fazenda, com uma empresa em específico, tá certo? E aí, por meio dessas normas aí, eles podem criar regras. Então, eles podem criar, por exemplo, disposições obrigatórias para usar um certo EPI, né? Que é o EPI que é capaz de neutralizar um certo risco, aí, acerto agrotóxico, por exemplo, substância que eles manipulem. Essa norma vai poder criar, por exemplo, adicionais de horas extras maiores que o previsto em lei, tá? Você pergunta, Priscila, pode isso? Pode. Então, o sindicato ele pode criar regras aumentando os direitos, tá? E de outro lado, também ele pode criar regras, entre aspas, diminuindo direitos em alguns aspectos. Então, por exemplo, que eu tenho visto muito, né? Muito cliente meu que tem negociado assim via acordo coletivo, né? Que é o sindicato dos trabalhadores com a empresa em específico.
Por exemplo, negociando para que o adicional noturno seja adicional mais caro, no valor mais alto, mas que a hora trabalhada no período noturno seja uma hora cheia. E aí eu explico melhor. Não sei se sabem, imagino que tem alguma noção sobre isso. Existe uma previsão legal de que quem trabalha no período noturno não trabalha a mesma quantidade de tempo de que quem trabalha no período diurno, né? Então, a hora noturna, a gente chama ela de hora ficta, né? Ela tem um pouco menos tempo de duração, né? Então, 7 minutos e pouco aí a menos. Quando eu penso aí nas 8 horas que seriam de jornada da pessoa por dia, né? Diminuindo a cada hora esse tempinho, esses minutos e segundos, eu vou ver que em vez da pessoa trabalhar 8 horas de relógio, ela na prática trabalha por 7 horas. Obrigação legal, né? Direito legal de que essa pessoa que trabalha no período noturno trabalhe por menos tempo, embora receba como se tivesse trabalhado as 8 horas. E aí, em muitas propriedades em que é inviável paralisar, né? Paralisar no período noturno, que é importante que tenha funcionários o tempo todo, o que eles têm feito? Negociado um adicional maior que o legal. Então, se a lei fala que o adicional mínimo aí seria 20%, eles acrescentam um valor a mais aí no adicional, né? 25, 30, às vezes até 40%, mas estabelece que o período aí noturno tem que ser trabalhado na integralidade. São 8 horas de trabalho, não aquelas só 7 horas que seria de relógio, né? Por essa hora reduzida, tá certo? Inclusive, eles também conseguem dispor, por exemplo, que se a pessoa trabalhar o período noturno e continuar em algumas horas diurnas, e aí eu vou contextualizar para vocês que na agropecuária o horário noturno vai de 8 da noite às 4 da manhã e na agricultura vai de 9 da noite às 5 da manhã, né? E se a pessoa continuar trabalhando após essa 4 horas na agropecuária ou às 5 horas da manhã na agricultura, que essas horas diurnas que fossem subsequentes aí, também deveriam ser pagas com adicional noturno, essas que seguem o período noturno. E aí, por norma coletiva, eles têm estabelecido que essas horas diurnas não teriam adicional, né? Então, o que eles estão fazendo na prática? Trocando um adicional noturno mais alto para que, na verdade, eles trabalhem o horário cheio em vez de hora reduzida e também que as horas que seguirem esse período noturno não tenham aí adicional noturno, sejam horas diurnas sem adicional, tá certo? Então, assim, são previsões possíveis. Então, eu quero dizer é que essa visão também antiga de que o sindicato é meio que o inimigo, assim, que o sindicato cria regras que vão só prejudicar, às vezes não, né? Você consegue fazer algumas previsões ali via sindicato que vão atender melhor sua demanda, né? Na verdade, trocar algumas vantagens por algumas outras coisas que para você é difícil, né? Então, estabelecer regras diferentes, talvez estabelecer regimes diferentes, né, de descanso. Então, são é possível pensar nessas alterações aí viáveis, né, para você conseguir trocar alguma garantia, mas uma outra coisa que é uma fragilidade que você não consegue implantar, tá certo? Então, é importante que vocês tenham essa porta aberta e também que vocês saibam que aquilo que o sindicato estabelece vira obrigatório para você. E por que isso? Porque o sindicato, por Constituição Federal, né, que a Constituição é a nossa lei maior, a lei primordial do país, né, ela estabelece, dá poderes ao sindicato para poder fazer essas negociações, para poder, né, criar direitos e deveres para aquela categoria que ele representa, né? Então, do lado dos proprietários de um lado, né, daqueles que desenvolvem atividade e dos trabalhadores de outro. Então, eles falam por essas categorias. Então, uma vez estabelecido, essas regras devem ser cumpridas. Tá ok? E a última dica relacionada a isso que eu tenho para vocês fez a pesquisa, buscou ali os sindicatos, descobriu as normas, inclusive o sindicato tem que deixar essas normas públicas, né? Tem que estar lá, inclusive, normalmente na internet, publicados, ter amplo acesso. A convenção coletiva,
ela é obrigatória para todos aqueles que desenvolvem aquela atividade econômica, né? Então, se foi feita ali com o seu sindicato, você tem que cumprir. Agora, o acordo coletivo, ele é feito diretamente com uma empresa, com uma fazenda, com um proprietário. Então, só se aplica àquele que fez a norma, aquele que negociou ela. Os outros proprietários, os outros empresários, os outros fazendeiros não são obrigados a observar o acordo coletivo, porque o acordo coletivo é do Sindicato dos Trabalhadores com um empresariado, uma empresa, uma fazenda específica. Agora, a convenção coletiva não. A convenção coletiva todo mundo tem que observar, beleza? E aí, dando um passinho à frente, né, mais uma questão que eu queria falar com vocês, se tem uma questão que também sempre me perguntam nesses cursos, né, desde lá de 2017, é sobre a reforma trabalhista. Tipo assim, Priscila, mas essa reforma trabalhista mudou mesmo? Ela é aplicável? Como é que eu faço? Eu já tinha funcionários, eu posso aplicar as regras novas? Não posso? Né? O que ela trouxe de novo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela, né, com vocês. Essa reforma ela foi feita lá em 2017, né? Na verdade, o que ela fez, gente, não foi criar uma lei nova. O que aconteceu foi que pegou a lei antiga, lá de 43, e foi, né, assim, estabelecendo algumas modificações pontuais. Então, a lei não é toda nova. Alguns pontos dela foram realmente reformados. Tá? A ideia dela foi fragilizar, enfraquecer um pouquinho a ideia que inspirou o direito do trabalho, como eu contei para vocês, né, que foi criado para proteger mesmo, e aí existe uma proteção mais forte do empregado, para poder dar mais, empoderar ele naquela relação de trabalho. A reforma vem mudar isso, ela vem dizer assim, ó, vamos aproximar mais o direito do trabalho para aquelas relações de direito civil, né, em que eu penso que eu tenho duas partes iguais, que podem negociar livremente, que o Estado tem que intervir o mínimo possível e que elas consigam ali criar, estabelecer entre si regras do jeito que melhor, né, eles aprouver, sem o Estado ficar o tempo todo ali controlando. Então, essa foi a ideia da reforma trabalhista. Em alguns pontos, ela conseguiu esse êxito, conseguiu esse resultado que ela esperava, conseguiu, em outros nem tanto. Nós vamos comentar isso aí. Tem coisa que a reforma trabalhista, por exemplo, trouxe, ou leis posteriores trouxeram com esse objetivo, e que não está dando muito certo, né? Então, eu trago aqui para vocês um pouquinho da minha experiência também. Por quê? Algumas questões que foram pensadas e até trazidas para a lei, alterou a lei com esse novo pensamento, com essas novas questões, quando essas questões chegaram na justiça, né, para serem julgadas, a justiça se mostrou contrária, rejeitou essas ideias. Muitas delas, inclusive, chegaram lá no STF, né, que a gente sabe que é o Supremo Tribunal Federal, que é a palavra última, né? Não sei se vocês sabem disso, mas quando eu tenho uma dúvida aí sobre a lei, se é aplicável, se não é aplicável, se eu entendo que é constitucional, se não é constitucional, essa matéria chega lá no STF e ele vai dizer se é, se não é, se deve ser aplicado, se não vai ser aplicável. Então, tem questões, às vezes, né, que estão previstas em lei, mas essa lei foi tida, por exemplo, por inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é importante que vocês tenham um pouquinho dessa assessoria mesmo, né, dessa ajuda para fazer essa interpretação da lei. Eu sei que não é uma tarefa fácil, né, não é uma tarefa fácil, mas a minha tentativa aqui é de simplificar a sua vida, pelo menos nos pontos que eu me propus aqui abordar com vocês hoje. Tá? Então, vamos ver um pouquinho desses pontos, né? Alguns que eu achei assim, importante trazer. Sobre salário, um ponto que eu acho assim, chave para vocês. A questão do prêmio, tá? O prêmio, eu tenho visto aí ao longo dos anos, né, quando a gente implanta algumas modificações, às vezes, né, em fazendas, em propriedades, aí, empreendimentos, que é uma forma da gente ganhar muito em produtividade, porque é uma parcela que deixa o funcionário assim empenhado, né? Ele tende a ser mais produtivo, ele tende a ser mais responsável, então ele é uma parcela assim que maximiza seu resultado, né? E ela faz isso sem trazer tantos ônus para você que concede essa parcela, tá? Isso é uma novidade. Por quê? O prêmio,
ele era visto, antes da reforma, como parte do salário. Então, assim, a depender de quantas vezes você pagava esse prêmio, etc., ele passava a integrar o salário. O que isso significa na prática? Eu vou te explicar. Quando eu integro uma parcela no salário, falando de forma simples, se eu aumentar R$10 no salário de um funcionário, esses R$10 vão ser considerados quando eu tiver que pagar horas extras, quando eu tiver que pagar adicional noturno, quando eu tiver que fazer recolhimento de FGTS, né? Quando eu tiver que pagar o 13º. Então, eu quero dizer que essa parcela gera repercussões em várias outras. Isso é o que eu chamo de parcela salarial, ou parcela que integra o salário, né? Então, pós-reforma, o prêmio passou a não ser considerado parcela salarial. Está expresso, eu trouxe o artigo para vocês aí, ó, o 457, parágrafo 2º. Ele vai dizer que, ainda que habitual, o prêmio não integra o salário, não integra a remuneração. Então, ele não se incorpora ao contrato, né? Ou seja, não vira um direito adquirido. E ele também não é base para incidência de nenhum encargo trabalhista e nenhum encargo previdenciário. Então, veja, se você pagar o prêmio uma vez, você não vira refém desse prêmio. Você não vai ter que pagar ele sempre. E, além disso, né, sobre ele, você não vai ter que calcular essas outras tantas parcelas nem fazer esse recolhimento de encargos, porque a lei diz claramente que, mesmo que pago habitualmente, o prêmio não integra salário e não gera encargos. Agora, atenção, eu estou me referindo ao prêmio que realmente é prêmio, né? E o que eu posso entender como prêmio, gente? Pensem no significado da palavra. Quando você quer premiar alguém, se resolve dar um prêmio a alguém, é que você acha que essa pessoa realmente é merecedora. Que ela fez uma coisa assim, diferenciada, fora da curva, né? Merecedora de um destaque. Então, essa pessoa, para ter direito ao prêmio, ela tem que ter tido um desempenho acima do comum, né? E aí você vai estabelecer qual vai ser o prêmio para esse desempenho. Então, olha só, o que eu oriento vocês para estabelecer um prêmio? Coloquem, tipo, metas mesmo. Olha, eu tenho visto aqui que pela pesagem, em geral, cada um consegue colher tantos quilos, né? Então, aquele que colher esses tantos quilos mais 5, eu vou pagar aí, né, um prêmio de, sei lá, 0,5%. E aquele que conseguir fazer isso mais 10, eu vou dar um prêmio de, sei lá, de 75%, de 0,7%. Então, enfim, pense lá em como você vai estabelecer, mas você tem que ter critérios objetivos. Por quê, gente? Qual que é a preocupação aqui? O fiscal, o juiz, vai ficar atento se você não está tentando disfarçar salário como prêmio, né? Porque se eu estou dando prêmio lá para a pessoa no contra-cheque dela todo mês, sem conseguir demonstrar que essa pessoa realmente bateu uma meta, fez algo diferenciado, o que vai, né, ficar aí subentendido por essas autoridades é que, na verdade, isso aí seria um salário que você queria pagar para a pessoa e que, para ficar barato para você, você está pagando como prêmio. Por que barato? Porque você paga aquele valor ali sem ter que fazer nenhum recolhimento sobre ele, né? Então, quer dizer, seu custo vai reduzir, né, de forma significativa em relação a isso. Então, pensem que é muito legal estabelecer prêmio, que prêmio estimula a produtividade, é uma coisa assim realmente que impacta no resultado, mas que para eu praticar prêmio, eu tenho que realmente ter critérios objetivos e que o prêmio só se justifica quando realmente o empregado bater aí essa meta, que tem que ser clara, que tem que ser conhecida por todos. De preferência, faça lá um terminho, né? Simples, prevendo lá quais são as regras do prêmio e tal, e deixe, né, de conhecimento amplo aí dos seus funcionários, beleza? Então, essa é uma alternativa bacana
para poder você, né, estimular os funcionários sem atrair um grande custo para você ou ficar amarrado, né? De ter que fornecer, pagar sempre. Não, você vai pagar quando o cara bater a meta. Beleza? Outra questão importante que eu gostaria de falar sobre salário com vocês. A questão da equiparação salarial. Eu imagino aí que quem já passou por alguma demanda trabalhista, já foi levado à justiça, já participou de alguma forma, né, ou propondo ação, ou se defendendo uma ação, tenha visto isso acontecer, né? A equiparação salarial são situações em que um funcionário, ele pede, ele pretende que o juiz obrigue, né, ao patrão ou ex-patrão, igualar o salário dele com o de outra pessoa, né? E ele vai fazer isso por quê? Porque ele vai demonstrar para o juiz que, olha, eu e fulano de tal fazemos as mesmas coisas para o mesmo patrão, né? Lá no mesmo localidade, na mesma localidade, na mesma fazenda, no mesmo estabelecimento. E ele ganha mais que eu, e eu não vejo motivos para isso, né? E aí, se ele convencer o juiz desses elementos, o juiz vai poder realmente impor essa obrigação de igualar salários. Mas o patrão tem algumas circunstâncias que autorizam pagar salário diferente, ainda que os funcionários façam a mesma coisa para esse mesmo empregador no mesmo estabelecimento ali, na mesma fazenda. Quais seriam esses elementos, esses critérios? Né? Então, eu tenho aí, por exemplo, a produtividade, né? Ou perfeição técnica, que pode justificar que um ganhe mais, que o que faz um trabalho mais perfeito ou mais produtivo ganhe mais. Mas atenção, o mais produtivo é muito fácil de eu aferir, né? Produtividade é o quê? Produção, resultado no tempo. Então, eu consigo medir quem produz mais no mesmo tempo, beleza, mas eu tenho que contabilizar isso. Para eu dizer, ó, fulano ganha mais porque é mais produtivo, eu tenho que ter meios de comprovar isso, tá? Agora, a perfeição técnica, ela é mais difícil de ser comprovada, não é impossível, mas é mais difícil, porque para eu dizer que um trabalho é mais perfeito tecnicamente, eu tenho que ter algum critério também de aferir isso. Né? Você veja que eu estou muito presa com vocês. Gente, tem um critério, tem um modo de comprovar isso. Então, veja, vou dar um exemplo para vocês. Não quer dizer que o trabalho feito por aquele que tem várias especializações e pós-graduações e formações seja mais perfeito tecnicamente do que aquele que é o aprendiz. E trouxe essa situação, né, que ele conseguiu implementar e demonstrar essa diferença de perfeição técnica. O que ele fazia? Ele trabalhava com retirada de carne. Aí pegava a carcaça e tinha que retirar a carne. Né? E aí havia uma espécie de controle de qualidade ali, em que conseguia detectar quem conseguia tirar a maior quantidade, deixando menos restos, menos na carcaça. Então, aquela pessoa que conseguia fazer um trabalho com mais expertise mesmo, né? Com mais perfeição. Então, havia esse controle, né? Essa forma de aferição via formulários diariamente, conseguir demonstrar, olha, fulano ganha mais porque ele sempre consegue dar esse trabalho uma perfeição técnica maior. Tá certo? Então, são duas possibilidades. Um é mais produtivo, produz mais no tempo, o outro faz um trabalho mais perfeito, eu tenho modos de comprovar isso. Beleza, ótimo. Existem ainda outros critérios mais simples que esse, né? Que vão te autorizar a pagar salários diferentes para pessoas que fazem a mesma coisa, né? E aí, quais são eles? O tempo, né? O tempo da pessoa de casa ou o tempo da pessoa na função. Né? Se a pessoa está com você lá no seu empreendimento pelo menos 4 anos a mais que a outra, isso também já dá direito a ela receber mais que a outra, tá? Mais que um colega. Então, se uma pessoa pede para igualar salário com um funcionário seu que já trabalha lá 5 anos a mais que ele, vai dizer não. Né? O tempo de casa desse funcionário aqui justifica que ele ganhe mais que o outro. Ou então, as pessoas até entraram para o seu estabelecimento, lá para o seu empreendimento juntas, no mesmo ano, mas uma delas executa uma certa função, né, X aí no seu empreendimento há mais tempo. E aí, nesse caso aqui, a quantidade de tempo muda, que são 2 anos. Vai dizer, não, realmente, eles têm o mesmo tempo de casa, mas esse fulaninho aqui,
ele está nessa função específica há 2 anos e meio antes que o outro. E isso também é justificativa por lei para que ele receba mais. Então, eu estou trazendo aí alguns pontos para que vocês possam justificar um salário diferente. Então, esse tempo, por exemplo, de casa de 4 anos, isso é novidade da reforma trabalhista, tá? Antes a gente não tinha essa previsão, eram 2 anos de função mesmo, experiência na função, na atividade. O tempo de casa não era requisito e agora ele passa a ser também, tá certo? Eu estou vendo aqui, eu falo muito, viu, gente? Então, espero que vocês estejam acompanhando. Se estiver muito rápido, vão me chamando aí, falando comigo, tá? Para a gente já caminhando para o final, né? Que eu já acho que já estou próxima de 1 hora aí falando. Eu queria trazer só uns pontinhos a mais aqui em relação à jornada, tá? Jornada de trabalho com vocês. Primeiro, algumas questões trazidas por lei, inovações, que às vezes vocês podem implantar. Reiteradas as queixas que me trazem clientes, alunos, né, dizendo, ó, Priscila, controlar o horário de almoço é muito difícil. É quase que impossível controlar se a pessoa realmente está fazendo o horário de almoço dela, se ela conseguiu cumprir o horário todo, né, porque ela trabalha longe de mim, e eu não tenho ninguém que eu possa colocar fiscalizando essas pessoas e tal. E essa é uma ação, gente, né, um pedido aí em ação judicial muito ingrato, né, porque o funcionário às vezes pedia, trazia qualquer testemunha ali, né, e fazia a prova dele e ganhava, né, o direito a essas horas. Então, o que a lei trouxe de inovação aí? Né? Desde 2019, eu tenho a possibilidade de ter um controle de ponto pré-assinalado no intervalo intrajornada. Então, quer dizer, eu teria obrigatoriedade, né, de marcar sempre a entrada e a saída, mas o intervalo de almoço eu posso deixar pré-assinalado, quer dizer, o cara não tem que bater ponto nesse intervalo, eu já pré-estabeleci que é de 12h a 1h. Então, nesse horário aí, ele tem que descansar. E se ele achar que isso não acontece, ele vai ter que fazer prova disso na justiça, e a prova que o juiz vai exigir nesse caso vai ser muito mais robusta, tá? Porque a empresa trouxe lá um controle de ponto pré-assinalado, que é uma possibilidade, uma faculdade que a lei possui, que a lei traz, tá certo? Então, eu teria que trazer argumentos muito fortes para desconstituir esse controle de ponto, tá? Agora, um cuidado, para quem estiver lendo aí a legislação em casa né, e se deparar com essa previsão legal, vai dizer assim, Priscila, mas eu li, né, estudei, que a lei também admite hoje o controle de ponto por exceção. O que seria esse controle de ponto por exceção? Aquele controle de ponto que é feito só nos dias excepcionais. Ou seja, no dia a dia de trabalho eu não registro ponto, não. Mas se um dia ele chegar atrasado, registra. Se um dia ele chegar muito mais cedo, registra. Ou seja, nas situações excepcionais. Né? Realmente, a CLT prevê isso, né? Mas já alerta vocês. Isso já chegou à justiça, tá? E o Tribunal Superior do Trabalho, TST, que é o órgão trabalhista mais elevado, tá? Nós temos aí, né, de uma forma simplória para você entender. Os processos começam com os juízes nas varas do trabalho, normalmente, né? Se eles proferem nenhuma decisão, as partes não concordam, elas podem recorrer, né, questionar essa decisão perante o Tribunal Regional do Trabalho, que é por estado, né? Fazer esse recurso ali, né? E caso ainda haja matéria, estejam insatisfeitas, elas podem recorrer ainda para o Tribunal Superior do Trabalho, que seria o terceiro nível, terceiro e último nível trabalhista, né? Após ele, nós temos só o Supremo Tribunal Federal, que já é uma instituição que recebe processos de todas as naturezas, não só trabalhista, né? Trabalhista, civil, penal, tudo, né? Mas órgãos trabalhistas mesmo, né? Falando puramente da Justiça do Trabalho, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, é o órgão mais elevado. E ele já entendeu, né, que este controle de ponto por exceção não serve como prova de jornada. Então, o cara, né, o empregador aí, que está adotando esse controle de ponto, está perdendo tempo. Que é na hora que apresenta no processo, né, eles vão entender, olha, isso aqui não serve para mim como meio de prova. Então, atenção, cuidado, né? Vejam isso aí como, assim, extrema cautela. Eu, como advogada, não recomendo que vocês façam isso, o controle de ponto por exceção.
O ideal é que vocês realmente controlem entrada e saída, e tá ok, não tem problema fazer o controle do intervalo pré-assinalado. Esse tem sido bem visto, tá ok? Então, com essas cautelas aí sobre o que está previsto em lei, tá? Outra questão importante para vocês aí do meio rural, relacionada à jornada, que eu quero registrar com vocês, é que as horas de deslocamento para o trabalho, né? Acredito que vocês já passaram por isso, ou tinham que fazer essa remuneração, essa consideração, que a gente apelida aí de horas em itinerary, elas hoje não existem mais, tá? Até a reforma trabalhista, o tempo que o trabalhador ficava num transporte, desde a sua residência até o local de trabalho e vice-versa, né, do local de trabalho até a sua residência, num meio de transporte que o empregador fornecia, o que é muito comum na área rural, né, gente? Que ali não tem um transporte público disponível, você acaba colocando aí um transporte, né, à disposição dos seus trabalhadores para levar, para buscar, né? Esse tempo, ele era considerado como tempo de jornada. O que isso quer dizer? Sabe aquelas 8 horas por dia que a pessoa pode trabalhar? O tempo que ela gastasse aí nesse transporte tinha que estar dentro dessas 8 horas. Então, imagina que o cara ficou 1 hora no transporte. Na prática, ele só podia trabalhar por 7. Porque se trabalhasse por mais tempo que isso, ia ultrapassar o total de 8. E aí ia ter as horas extras, enfim, né? Então, essa era uma regra. E aí, desde a reforma trabalhista, as horas em itinerário não existem mais. Então, fiquem atentos, tá? Em caso de fiscalização ou em caso de ação judicial, que você pode até vir a ter que pagar alguma hora em itinerário, ou reconhecer alguma hora em itinerário, mas do período que antecede a reforma trabalhista, né? Que é lá de novembro de 2017, tá certo? Depois disso, a gente não tem mais horas em itinerário. Essa hora em transporte hoje não faz parte da jornada, então, ainda que extrapole, né, somando o tempo de trabalho com esse aí deslocamento, extrapole o máximo, né, de horas diárias aí, isso não gera repercussão financeira em termos de horas extras para vocês, tá certo? Você tem que observar o seu tempo lá no local de trabalho, executando a atividade dele, tá? E agora, realmente, pondo fim aqui a minha fala, eu acho que eu já falei bastante, né? Trazendo o meu último aí comentário para vocês, né? Sobre as horas extras também, que aí eu tenho uma dica para vocês, principalmente para quem trabalha com safra, tá? A gente sabe que vocês têm uma oscilação aí, né? De períodos em que vocês têm grande demanda de atividade, de trabalho, e precisam de muita gente ou de muitas horas de trabalho, e um período que vocês têm aí de menor quantidade de trabalho, né? E aí vocês ficam naquela questão assim, como é que eu vou manter um quadro de funcionários inchado o ano inteiro, se eu não vou precisar desse monte de gente o tempo todo, né? E ao mesmo tempo, como que eu vou pagar um tanto de horas extras para esses funcionários, na época eu realmente precisar deles? E aí uma dica, a adoção de banco de horas, tá certo? O banco de horas, ele já foi exclusividade do sindicato, ou seja, você tinha que ir no sindicato para poder registrar um banco de horas, né? Hoje não precisa mais, então quer dizer, você, patrão, pode diretamente com seus funcionários estabelecer um banco de horas, tá? Com a observação que esse banco de horas pode durar até 6 meses, tá? Então, o que seria esse banco de horas? Sabe aquelas horas a mais que o funcionário faz? Em vez de você remunerar elas, né, com a adicional legal, que hora extra fica mais caro, né, gente? É uma hora mais cara para você. O preço dela é a hora normal, o valor da hora normal, mais 50% do valor dessa hora, tá? Então, uma hora que tem 50% do valor aí a mais. Quando você, em vez de dar as horas extras, né, pagar as horas extras, opta pelo controle aí de ponto por banco de horas, o que você vai fazer? Você vai trocar horas de trabalho a mais, né, de acréscimo de trabalho extra, com horas de descanso. Então, vai trocar hora trabalhada por hora descansada, hora trabalhada por hora descansada. E vejam, horas de igual valor, né? Então, não estou falando de acréscimo aí, não. Então, essa hora trabalhada a mais, ela tem o mesmo valor, ela bate com uma hora de descanso, né? E aí você vai fazendo essa compensação aí, que pode durar até 6 meses. Agora, atenção, você tem que ter sabedoria e conhecer bem o seu negócio na hora de estabelecer esse banco de horas. Por quê? Se você coloca um banco de horas de 6 meses
pegando só aquela época do ano em que você tem muita demanda, isso não vai funcionar. A ideia é que você tente fazer uma linha aí. Eu sei que a gente depende de questões estacionais, natureza, enfim, coisas um pouco imprevisíveis, mas a gente tem uma média. Você pega aí o período, né? Você divida isso, né? Entre safra e entre safra, esse é o período mais ou menos, e pegue a safra no meio dela e a entre safra no meio dela, né? Assim, se possível, para que você pegue um pedaço apenas do período de muita demanda e um pedaço de baixa demanda. Por quê? Esse excesso de horas de um período vai ser imediatamente compensado com a baixa demanda do período subsequente, né? E aí o outro banco vai pegar na metade da entre-safra ali, já vou começar com as pessoas descansando um pouco mais, porque eu tenho menos atividade, e já vou pegar metade do pico da safra do período seguinte. Então, essas horas descansadas vou compensar com esses acréscimos que eu precisei aí no período de safra, por exemplo. Tá certo? Então, essa é uma alternativa que reduz custo, que te permite, talvez, não ter que absorver tanta gente, né? Tantos funcionários a mais aí nesse período aí de safra, né? Somente para quem é menor, né? Os pequenos proprietários aí que não dão conta de fazer isso, tá? Fora isso, né? Aí pondo o ponto final na minha fala, para que você também tenha alguma liberdade durante, né, as épocas, mesmo de entre safra ou para as outras atividades, que você precisa realmente entender que você tem um acréscimo inesperado de atividade, que você possa fazer esse controle aí, esse cotejo, sem ter que pagar hora extra, porque é uma coisa que não cabe no seu orçamento ali, ou uma opção que você não quer adotar, você pode fazer esse banco de horas também, né, de até 6 meses, ou você pode fazer uma compensação dentro de 30 dias. Então, quer dizer, horas que a pessoa trabalhou a mais, você pode descansar, né, compensar com horas de descanso em até 30 dias. E essa compensação em até 30 dias, gente, a lei fala que ela é tácita. Ou seja, nem precisa estar documentado, não tem que ter um acordo, não tem que ter nada em relação a isso, tá? Então, é um acordo que a lei já prevê implicitamente. Tá? Agora, o banco de horas que eu disse para vocês de 6 meses, esse sim tem que ser documentado de forma, ainda que simplória, né, patrão e empregado, com um termo simples, né, dizendo, olha, que a partir de tal data estabelece um banco de horas de tal duração, que vai, né, durar da data tal a data tal, tá certo? E atenção, gente, acabou o banco de horas, você fecha ali aquele saldo. Se a pessoa tem mais horas trabalhadas que descansadas ao final desse banco de horas, você tem que pagar por essas horas que sobrarem ali, tá? Você não pode pegar essas horas e jogar para um outro banco, não. Ali você faz o acerto. Então, acabou o período, você faz aí o acerto. Beleza? Gente, eu acho que eu falei demais, né? Eu pincelei aí alguns assuntos que eu achei relevantes, né? Dessas outras vivências, outros momentos que eu conversei, tá? Com outras turmas, com clientes, enfim. Espero ter trazido para vocês algumas luzes aqui, algumas soluções, né? Que essa é a nossa proposta, a proposta da Reagro, e o que eu quis, né, me engajar e fazer aqui para vocês hoje. Então, eu termino minha fala mais ou menos no tempo aí que a gente combinou, e fico à vontade aí para as Priscila, eu perguntas. só vou dando um recado, se você fique à vontade, se quiser ir selecionando já algumas perguntas, depois eu te ajudo na moderação, tá bom? Perfeito. A Bárbara já tinha me sinalizado que o volume está alto, não sei se a gente vai conseguir até o horário previsto responder todas, mas depois a gente leva para as redes sociais e atende aí todos os questionamentos, tá bom? Mas parabéns de verdade, tanto no chat aí quanto no QIA, elogios pela clareza e objetividade das informações, muito legal. E aí, turma, eu queria rapidamente passar algumas informações, e aí reforçando, né? Quem tiver alguma dúvida, por favor, use esse momento, é um momento realmente mais divertido aí dos nossos webinars, é essa interação com o público. Usem a caixa, por favor, QIA, e direcionam perguntas para a Priscila. Nós vamos passar agora esse momento final respondendo os questionamentos de todos, ok? E aí, só para reforçar, algumas pessoas entraram no decorrer do nosso webinar, né? Contando aí com objetividade o que é o Reagro, hoje como uma das principais referências em educação no agronegócio, e procurando, né, esses 4 pilares foram o que nos trouxeram até aqui nesses 20 anos,
com muito foco no resultado do cliente, e essa realmente é o nosso objetivo, nosso cliente consultor, nosso cliente produtor, nosso cliente gestor de projetos de pecuária, agricultura, mas sempre pautados em 3 grandes objetivos, né? A cultura de dados para tomada de decisão, o Reagro atuando na área técnica e gerencial das fazendas, mas usando os números como norteadores aí das decisões, a valorização da ciência, trazendo sempre conteúdo atualizado e com o compromisso dele ser aplicável às fazendas. Acho que vocês perceberam aqui hoje, a Priscila não trouxe só os artigos da lei, mas sim a aplicabilidade que eles têm para quem é produtor, para quem é empresário. Então, esse é o nosso compromisso em todos os nossos trabalhos, tá? Algumas pessoas perguntaram no chat, pessoal, e aqui fica um convite. Esse conteúdo, em uma semana, fica disponível, a gente edita ele e insere no nosso YouTube. É o principal canal de conhecimento do agro brasileiro. Todos os webinars relacionados à gestão, relacionados à pecuária de corte, leite, café, produção de grãos, cases de clientes, aulas de degustação, dicas aos produtores. Então, muito conteúdo, fiquem à vontade, é o canal do Reagro Agronegócio, através do QR Code também vocês acessam, fiquem à vontade, vai ser um prazer. E não se esqueçam, né? Acionem lá a notificação que toda semana, quando o Reagro postar um material novo, vocês recebem de imediato, né? Uma notificação no celular e têm acesso a essas informações, ok? E aqui, trazendo 2 oportunidades e notícias aqui de soluções para o público. O Reagro tem um trabalho de consultoria que atua aí nesses pilares da fazenda. A gente faz um acompanhamento técnico ou gerencial né? Em alguns projetos nós conduzimos toda a operação junto com os proprietários, mas também temos algumas entregas específicas, como, por exemplo, um plano de negócios, um diagnóstico do sistema de produção, a gestão econômico-financeira, gestão técnica, gestão de pessoas, a parte tributária. Então, toda a parte de governança ou profissionalização familiar que pode passar pela parte trabalhista, são entregas importantes hoje do nosso trabalho de consultoria. Lembrando que nós estamos atuando com essas frentes, né? Em fazendas de pecuária, café, grãos e em empresas do agro, né? Seja ela frigorífico, leiloeira, revenda, cooperativa. Então, hoje o Reagro com um pacote de soluções apoiando tanto na estruturação técnica quanto gerencial de empresas do agro. Para saber mais informações, o contato da Camila, tanto no rodapé aqui para vocês, no QR Code, e um link para falar com ela agora pelo WhatsApp. Esse link vai ficar disponível aí no chat, ok? E aqui, pessoal, as oportunidades do ensino, e aproveitando a oportunidade do tema trabalhista, né? Hoje nós temos a pós-graduação em gestão do agronegócio. Essa pós realmente prepara consultores, empresários, investidores, gestores que já possuem graduação e estão enfrentando desafios e querem aperfeiçoar, né, sua atuação nos projetos através de ferramentas aplicáveis. Então, aqui traz as ferramentas que realmente geram impacto nos projetos, com grande diferencial de serem direcionados ao agronegócio. Então, é uma pós aí em 1 ano, você a conclui, uma pós lato sensu com reconhecimento pelo MEC, trazendo toda a expertise e ferramentas na parte de gestão de pessoas, planejamento e gestão de projetos, a parte de regulação de empresas do agronegócio, e aí tratando a parte ambiental, trabalhista, sucessão familiar, governança, gestão financeira, negociação e vendas, marketing e posicionamento empresarial. Então, ela realmente dá uma visão macro para você conduzir aí o seu negócio ou o projeto em que você atua. Essa já vai ser a 6ª turma online, com início em agosto. E temos uma condição especial de 15% de desconto para quem está presente no webinar. E agora os cursos, o contato é o Arthur Azevedo, que está de plantão, inclusive, tanto no WhatsApp aqui na base da tela, quanto no link de WhatsApp no chat. E a outra oportunidade,
também para quem está à frente de equipes de trabalho, complementar aí a tudo que nós vimos hoje na parte de gestão trabalhista, é o nosso curso de gestão de pessoas e equipes no agronegócio. Esse aqui realmente prepara gerentes de fazenda, produtores, técnicos a atuar de maneira assertiva com equipes de trabalho, com a mão de obra, tanto de fazendas quanto de empresas. Então, assuntos relacionados à comunicação, desenvolvimento. Rafael, desculpa, o áudio, o PPT não está passando. Ô, Bárbara, ok. Agora tá? Agora foi, está na caminho. Ah, tudo bem. Então, aqui, pessoal, e aí só passando rapidamente os nossos trabalhos de consultoria, a nossa pós-graduação em gestão do agronegócio, e para mais informações, o link do Arthur está no chat, e o nosso curso de gestão de pessoas e equipes. E aqui, preparando os gestores, tanto com aspectos de liderança, quanto ferramentas para ele conduzir melhor as equipes nas fazendas ou empresas. Então, são os nossos 2 carros-chefes da área de gestão, todos eles online, mas com interação ao vivo, como essa que nós temos aqui hoje, com os nossos especialistas, e ambas com próximas turmas para agosto, com uma condição especial para quem está participando do webinar. Então, por gentileza, quem quiser mais informações, o Arthur está à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? É isso, pessoal. E aí, agora, antes de iniciarmos as perguntas, Priscila, eu queria pedir um apoio aqui aos participantes de responder uma enquete que tem nos ajudado muito a melhorar os nossos webinars. Em poucos segundos vocês respondem e agradecemos demais aí pelos feedbacks, tá bom? Priscila, fique à vontade, se você já quiser começar aí com algumas das principais aí que você selecionou. Só me ajuda aqui, Rafael. Tem quanto tempo para as perguntas? Geralmente a gente tem conduzido aí até as 20h40, então teríamos aí mais 30 minutos. Tá, beleza, então. Dei uma olhada aqui, achei algumas bem interessantes, que são questões realmente que são reiteradas, me perguntam muito, vou começar por elas, tá? Então, pessoal, não estou seguindo bem a ordem das perguntas, não, tá? Eu dei uma olhada aqui, questões reiteradas, muita gente perguntou, que são muito importantes. Então, a primeira delas aí, né? O problema dos trabalhadores que moram nas fazendas, né? Isso traz, isso quando um aluno, um cliente me traz isso, me traz 2 problemas, né? 2 alertas aí. O primeiro deles é a própria jornada de trabalho, né? A dificuldade de você separar o que às vezes ele está fazendo em proveito do patrão, o que ele está fazendo em proveito próprio, né? Há uma dificuldade aí de fazer essa distinção. Às vezes a pessoa mal intencionada, ela acaba assim, registrando por fotos ou tentando produzir alguma prova aí para si de que ele trabalhava muito além daquelas horas combinadas, né? Então, assim, algumas dicas que a gente tem, né, que a gente tem visto que funcionam. Então, assim, em relação a trabalho que não é para o empregador, né, ou fora do horário. É importante que você tente delimitar fisicamente esses ambientes. Nem que seja com uma cerca ou com um distanciamento mínimo ali, de forma que fique claro que as atividades que são feitas num certo perímetro ali são em proveito próprio. Exemplo, você acaba permitindo que a pessoa more ali e tenha uma pequena produção própria, né? Que ele plante algumas coisas ali para consumo próprio, etc. Né? Para que ele não venha argumentar que essa atividade ou que isso, né, esse proveito aí seria seu, o que você poderia fazer é tentar delimitar essas áreas, né, deixar clara essa delimitação de áreas. Agora, outra questão que traz uma dificuldade para vocês, que eu acho até que eu já vi muito proprietário com problemas sérios relacionados a isso, é o uso capião, né? Na verdade, a uso capião. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar disso. É uma permissão jurídica para que uma pessoa vire dona, adquire a propriedade de um bem que não era seu originalmente, né? Então,
a lei tem vários prazos, né? A depender do tamanho da propriedade, né? De quanto tempo que a pessoa tem que morar ali, enfim. O que é importante nisso? Que se a pessoa está num certo lugar, usufruindo de uma moradia, como se fosse sua, ainda que não fosse dela, né? Não fosse registrado no nome dela, mas usufruindo como se fosse sua, podendo ali fazer o que bem entender, sem qualquer restrição, sem qualquer impedimento, que essa pessoa teria o que a lei chama de posse mansa e pacífica. A lei fala nisso, né? Posse mansa e pacífica. Aquela pessoa que usa o bem como se fosse dela, né? E aí ela acaba adquirindo o direito de judicialmente requerer que esse bem se torne propriedade dela, né? Não sei se sabem também, e aí foge até um pouco da área do trabalho, mas é um registro, uma informação importante para vocês, que a propriedade do bem imóvel, ela é aferida pelo registro imobiliário. Então, o dono daquele imóvel é quem está no registro. Muita atenção, porque na área rural é muito comum que a pessoa faça a venda sucessiva ali do mesmo imóvel, né? E a pessoa de boa fé compra, acha que é dela, e um belo dia surpreendida por outra, dizendo, não, eu comprei esse imóvel também. E vira toda aquela lenga-lenga, aquela discussão, e no fim das contas, o direito vai ser reconhecido para aquele que primeiro fez o registro desse bem imóvel. Então, veja, às vezes você comprou primeiro, mas você não registrou. Aquele que comprou depois, mas registrou, ele é o dono do imóvel, tá? Então, aí o que vai restar você fazer é depois procurar aquele cara que te vendeu, te enganou, buscar ser ressarcido. Mas o imóvel não será seu. O imóvel vai ser daquele que fez o registro. Então, atenção a isso, tá? Então, veja, eu sei que você é o proprietário, você está no registro. Mas se a pessoa ali morou por anos, né, trabalhando na sua fazenda, e você permitiu que ela ali morasse e fizesse várias intervenções ali naquela propriedade, enfim, às vezes construção, né, chegou a construir cômodo, etc. ali, ela pode depois dizer que ela agia como dona e ele querer reconhecimento judicial de proprietária daquele imóvel, daquela área ali rural, às vezes da própria construção ali. Né? E aí, qual que é a atenção, qual que é a dica que eu te dou em relação a isso? Primeiro, se você vai fornecer moradia para que a pessoa consiga trabalhar, eu sei que às vezes é indispensável, que a pessoa não é da região e que para que ela consiga trabalhar, ela vai precisar, né, realmente residir, qual que é a sua forma de se proteger? Fazer um registro, ainda que, assim, breve, sucinto, ou no contrato de trabalho dessa pessoa, ou em um aditivo simples, dizendo que, durante a vigência do contrato de trabalho, será permitida a moradia da pessoa no imóvel tal, né? Naquela... Aí você vai especificar conforme o registro público, né? O lote, matrícula tal, etc, etc. E aí, gente, é importante que vocês estabeleçam que, fim do contrato de trabalho, essa pessoa vai ter tantos dias, você vai estabelecer tantos dias, né? Em geral, eu entendo como razoável o período de aviso prévio, né? A gente sabe que o mínimo por lei é 30 dias, né? Sendo que esse aviso ele vai aumentando conforme o tempo de trabalho da pessoa, né? Cada ano completo trabalhado, eu aumento mais 3 dias, sendo que esse aviso pode chegar até 90 dias, né? Então, normalmente a gente entende como razoável que no prazo aí do aviso prévio, essa pessoa tem que desocupar o imóvel, tá certo? Então, recomendo, se você não estabeleceu ainda essa regra, que você faça no aditivo, né, para deixar claro que a moradia é permitida enquanto vigente o contrato, né, e uma vez fim do contrato, que será necessária essa desocupação, né, nesse prazo aí que você vai assinalar, né, que eu oriento que seja pelo menos aí o aviso prévio, tá ok? Outra questão que te ajuda nesse aspecto, estabelecer regras para essa moradia, né? Então, por exemplo, também colocar expressamente, ou deixar muito claro com o seu funcionário que ele não pode fazer intervenções nesse imóvel sem a sua autorização expressa. Quer dizer, se ele quiser construir alguma coisa, ele vai ter que te perguntar se você autoriza, afinal de contas, o imóvel é seu, não dele. Você cede para a moradia dele, mas pertence a você. Você também vai colocar regras sobre para quem ele vai trazer para essa moradia, né? A pessoa às vezes começa a trazer parente, vem parente de outra cidade, morar ali, etc. Gente, isso é um cuidado que você tem que ter, sabe por quê?
Imagina se vem uma pessoa ali, residir naquela casa, né, um familiar, e aí ele começa a pedir, ou até mesmo permitir que essa pessoa execute algumas atividades, né, para ajudar no trabalho. Então, quer dizer, é função do seu funcionário, mas ele pede ao familiar para que ele ajude a fazer mais rápido o serviço. Aí essa pessoa tem alguém que testemunhou ela trabalhando, ou ela produz provas disso, tira fotografias, etc. E depois vem dizer que trabalhava para você sem registro. Já vi isso acontecer, né? Então, atenção, trazer requisito também, né? Trazer barreiras, dizer, olha, que não pode trazer novos moradores, somente com a devida autorização, né? Prévia. Proibir mesmo, né, gente? Eu sei que é difícil, mas proibir que os familiares auxiliem nas tarefas, tá? E isso é muito importante, inclusive, gente, com os filhos. Porque os trabalhadores rurais que moram ali, né, no mesmo local que trabalham, não raramente colocam um filho para trabalhar. Ah, eu estou ensinando as tarefas a ele. Cuidado, trabalho infantil, gente. Né? Imagine se chega um fiscal na sua propriedade no momento em que este funcionário que é pai está fazendo isso, nas suas dependências, com atividades do seu estabelecimento. Então, assim, são regras que você deve estabelecer para o funcionário e deixar muito claro para ele que regras descumpridas ensejam sanção, né? Advertência, suspensão, que a pessoa não trabalhar, mas também não receber o salário, né? Em alguns casos, até mesmo, a gente pode falar em justa causa, né? Nas hipóteses do artigo 482 da CLT, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que fornecer a moradia, às vezes é necessário, mas exige alguma cautela, tá certo? Algumas pessoas, para aumentar essa proteção, para deixar claro que a propriedade é sua, que está sendo apenas um empréstimo, ela costuma cobrar algum valor da moradia. Mas aí pode ser um valor módico, apenas para mostrar que não é algo fornecido gratuitamente. É em razão do contrato, apenas enquanto ele vigente, e ainda é cobrada aí um valor, alguma taxa para isso. Então, são dicas. Primeiro, formalize, né? Estabeleça que somente durante o contrato que vai ter utilização desse imóvel, né? Traga restrições ao uso. Então, qualquer modificação, construção do imóvel ou, né, a agregação de novos moradores tem que ser previamente informada e permitida, né? E ainda, se possível e viável, estabeleça um valor, ainda que módico, né, a ser cobrado dessa pessoa, tá ok? No mais, reconheço as dificuldades de separar aquilo que é atividade pessoal, atividade da empresa, né, da fazenda, mas tentem pelo menos assim dividir as propriedades. E aí uma outra questão que eu queria também comentar é que as pessoas falam das dificuldades, né? Que a maioria dos safristas, em especial as mulheres, não querem o registro, porque às vezes perdem Bolsa Família, ou em outras situações, né, perdem o seguro-desemprego. Como que ficaria isso? Olha só, realmente isso é uma dificuldade reiterada, né? Eu realmente nunca dei um curso em que essa situação não apareceu para mim. Mas vou te falar uma coisa honesta, né? Você tem que pensar, acho que negócio, né? Acho que você desenvolver um negócio, conduzir aí uma fazenda, inclui uma análise de custo e benefício, risco-benefício, né? Acho que isso é de qualquer negócio. E você tem que ter ciência que quando você admite alguém para trabalhar sem o registro de carteira, porque essa pessoa não deseja ser registrada, você está assumindo um risco muito grande. E por que está assumindo um risco muito grande? Primeira questão número 1. Gente, se tem alguma coisa que a prática mostra, é que tudo é muito bacana enquanto a relação de trabalho existe. As pessoas são muito próximas, muito amigas, muito de confiança. Uma vez que a relação de trabalho acabou ali, gente, a pessoa sai chateada, né? Toda aquela promessa ali, né, de ser fiel, de ser uma pessoa, né, de confiança, ela some. Então, para que essa pessoa depois possa alegar que trabalhou sem registro e pedir judicialmente assinatura de carteira com todas as repercussões, isso aqui
um fio de cabelo, tá? E vejam bem, se essa pessoa pede um vínculo de emprego, judicialmente consegue lá provar que realmente era um empregado, que só faltou assinatura, né? O que o juiz faz, gente? Te condena aí a 5 anos de diferenças salariais. Então, vamos supor, todas as férias que você não pagou nos últimos 5 anos, você vai ter que pagar. O 13º que você não pagou, não recolheu, nesses 5 anos, você vai ter que fazer isso. O FGTS não depositado, também. O INSS, por vezes, também não recolhido, também. Eventual hora extra, adicional noturno, né? Todas essas previsões vão ser pagas nos últimos 5 anos. Então, são ações que ficam extremamente onerosas, gente. Extremamente onerosas. Aí você me pergunta assim, Priscila, mas e se eu colher, por exemplo, uma declaração, né, em que a pessoa pede para trabalhar sem um registro? Isso não me ajuda, não? Infelizmente, não. Por quê, gente? Aí, lembra quando eu iniciei a aula para vocês, contextualizando, né? Não digo aula, né? Mas essa conversa aqui de hoje, contextualizando para vocês que a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho, ele tem um quê de proteção, né? Ele tem uma natureza de proteger o funcionário que é dele, né? Que a reforma trabalhista até tentou melhorar e trazer mais liberdade, mas ela ficou ainda um pouco amarrada, que ela mudou alguns pontos, mas não reformou a lei inteira, né? Então, existe ainda essa ideia de proteção. Então, já vou te afirmar de forma contundente, quando isso chega na justiça, você alega isso, o que a interpretação do judiciário faz olha, essa pessoa desejava e precisava trabalhar. Trabalho é para subsistência. Então, a pessoa, ela aceitou os termos ali, né? Então, eu não posso alegar que ele pediu, que ele desejava, como justificativa para não assinar a carteira. Ou seja, o risco é todo seu. O risco de você aceitar essa pessoa sem registro da carteira é todo seu. E te falo mais, eu não estou só falando dessa questão de judicializar, de virar ação, não. Pensa comigo, se essa pessoa está aí trabalhando e se machuca, se acidenta no serviço, pensa na sua situação. Olha só, não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, ou né, se machuca por qualquer outra questão, tem um AVC, uma questão fora do trabalho, ela precisa se afastar do trabalho, a lei obriga que o patrão remunere 15 dias, né? E o que passa de 15 dias, ou seja, o 16º em diante de afastamento, quem arca com esse custo é o INSS, certo? Então, imaginem, se você está com a pessoa sem registro. Se ela está sem registro, ela não tem proteção do INSS. Não adianta você achar, acreditar que essa pessoa está fazendo recolhimento próprio. Não faz, tá? Minha experiência demonstra que a pessoa não faz, que ela acaba não recolhendo para ela. Isso quer dizer que o INSS não vai amparar essa pessoa. E aí você imagina o quê? Essa pessoa acidentada, ela machucou trabalhando ali para você, né? Ela vai querer receber de quem, gente? O INSS não vai pagar para ela a partir do 16º dia. Imagina você ficar 3, 6 meses aí afastada, vai sair do seu bolso. E se você não pagar e ela levar isso para a justiça, pior ainda, porque vai reconhecer um período aí sem carteira, vai mandar registrar a carteira e vai ainda mandar você arcar com esse período. Então, vejam, né? Ainda temos esse problema aí dessas eventuais doenças, né? Eventuais acidentes, coisas que podem acontecer. Então, é um risco que não vale a pena correr, tá certo? Eu sei que é difícil, que a mão de obra é escassa, por isso que eu falo, gente, pensem numa ótica de risco e de benefício. Se é viável, né, até matematicamente fazer aquilo, se você realmente precisa daquilo, se existe uma outra alternativa. Porque acaba que o risco fica todo com o empregador, nenhum com o empregado, tá certo? Então tem que ter esse alerta aí, tá bom? Eu vi uma pergunta que também achei interessante, eu queria falar um pouco de cargo de confiança, né? Não tem muito tempo não, mas é um assunto bastante interessante. Né? A pessoa me traz aqui a seguinte pergunta. Estamos pensando em desligar um gerente. Por ser um cargo de confiança, nunca nos preocupamos em controlar folgas, horas extras
Inclusive, muitos diálogos são feitos via WhatsApp em qualquer dia ou horário. Soubemos que ele tem todos esses controles anotados em seus arquivos pessoais. Acha que podemos esperar problemas trabalhistas vindo dessa pessoa, né? Quais são os pontos que ele poderá reclamar? Bom, então vamos pensar aqui. Cargo de confiança, né? O cargo de confiança, ele realmente é um cargo que dispensa o controle de horário. Ou seja, o funcionário que tem um cargo de confiança, você não precisa fiscalizar que hora que chegou, que hora que saiu. Isso quer dizer que você não tem que preocupar com hora extra. Você não tem que preocupar se ele realmente fez o almoço, se ele folgou. Porque qual que é a essência desse cargo? O cargo de confiança é um cargo tão importante que essa pessoa precisa estar à disposição da empresa, do negócio, da fazenda, quando esse precisar. Então, pode acontecer um imprevisto da madrugada, né? Pode acontecer um imprevisto um pouco depois do expediente, ele precisa estar lá, porque ele é uma peça-chave para resolver essas questões. Então, veja, o cargo de confiança real é daquela pessoa que realmente tem poderes diferenciados, né? Na falta do patrão, ele toma decisões, né? É aquela pessoa que tem certa autonomia para conduzir o negócio ali. Às vezes, ele faz contratações, ele faz demissões, ele pode realizar gastos, né? Ele tem essa liberdade. Então, ele tem poderes diferenciados. Esse é o primeiro ponto do cargo de confiança. O segundo ponto é que a lei estabelece que quem tem um cargo de confiança deve ter também um salário mais elevado, tá? E o que seria esse critério de salário mais elevado? Seria eu pegar o salário da pessoa subordinada mais próxima a ele, quem está imediatamente abaixo dele, né? E ele tem que receber 40% a mais, né? Então, eu pego o salário, o padrão salarial abaixo ali e acrescento 40%, tá certo? Então, esses 40% que ele recebe a mais justificariam, né, e compensariam trabalho em hora extra, trabalho às vezes no período, inclusive, que seria para ele folgar, enfim, né, quando for realmente necessário para o negócio. Esse é o cargo de confiança. Então, o cargo de confiança, gente, ele caracteriza por esses dois requisitos, né, as funções diferenciadas e o padrão salarial mais alto, beleza? E a lei realmente diz que para essas pessoas não precisa haver pagamento de hora extra, controle de horário, enfim, essas questões. Mas, se o patrão, mesmo estando dispensado desse controle, por um desconhecimento, né, acabar fazendo esse controle, o que se entende é que, se você, mesmo não sendo obrigado, fez o controle, você passa a dever horas extras. Então, cuidado. Não fica fiscalizando aquele cara que tem cargo de confiança, não, né? Se a lei dispensa o controle, não controle mesmo, tá certo? Não dê para ele, por exemplo, um crachá ou fixe horários, né? Porque ele tem que ter essa liberdade, tá ok? Agora, um ponto de atenção, né? Muitas vezes a gente fala que o cara tem um cargo de confiança, mas na prática não era de confiança, porque ele não tinha autonomia, ele não conseguia tomar decisões, né? Ou então, não era um cargo de confiança porque ele recebia o mesmo tanto que os outros subordinados, ou um valor muito inferior aos 40% que a lei exige, né? E aí, a atenção é que, se ficar descaracterizado esses requisitos aí, né, o juiz vai entender que era um empregado normal e vai, né, obrigar a fazer pagamento de horas extras. Então, nesse caso aí, por exemplo, que ele tem esses diálogos registrados, ele vai poder pedir um trabalho em feriado, um trabalho em domingo, um intervalo não cumprido, horas extras. Então, de fato, existe esse risco, sim. Então, o ponto que vocês têm que focar nesse caso aí, né, para se resguardar, é deixar muito claro que o cargo de fato era de confiança, porque ele tinha poderes diferenciados, porque tinha um padrão salarial mais elevado também, né? E porque vocês não exigiam controle de horário, né? Então, vocês demandavam dele quando realmente era necessário, porque é inerente ao cargo, né? Mas também não ficavam fazendo cobrança, né? Controlando qual horário que chegou no dia, qual horário que saiu, enfim, esse tipo de coisa, tá certo? Para a gente também caminhar aqui mais para o final, uma outra pergunta que eu achei interessante, que foi muito feita aqui, é a questão da quantidade de horas extras que podem ser feitas por dia, né? A pessoa me perguntou assim, o máximo são 2 horas por dia? Realmente. A lei estabelece
que, em geral, as pessoas podem fazer até 2 horas extras por dia, tá certo? Então, o normal seria isso, no máximo 2, não ultrapassar essas 2. Mas a pergunta que fica é, Priscila, o que acontece se eu ultrapassar essas 2 horas, né? Antes da reforma trabalhista, tinha juiz que entendia que se você prestou mais de 2 horas, e isso foi frequente, né? Ele descaracterizava a sua compensação, o seu banco de horas. Mas não, esse banco de horas é inválido, vai ter que pagar tudo como hora extra, né? O que a reforma disse? Que não é um problema que isso seja reiterado, que seja frequente, né? Então, você ter muitas horas extras, ou eventualmente até passar essas 2 horas, não traz uma penalidade imediata, tá certo? Então, assim, é de bom senso que não ultrapasse 2 horas, que não seja uma coisa frequente, que seja realmente uma coisa assim pontual, quando realmente necessário, né? Mas, em termos de repercussão legal, né, isso aí não traz uma repercussão imediata. O que vai fazer é só para agilizar um pouco para o juiz, né, a sua validade do seu banco de horas, né? Se o banco de horas realmente tem essa lógica de compensar excessos com reduções, né? Então, isso aí que é importante, tá certo? O pessoal ainda me perguntou aqui sobre o acordo coletivo com o sindicato, se uma fazenda fizer o acordo coletivo, se todas as outras fazendas da localidade precisam seguir, e a resposta é não, tá? Você só precisa cumprir as convenções coletivas ou o acordo coletivo que você fizer. O acordo coletivo que outra fazenda fizer, você não é obrigado a cumprir. Então, veja, convenção coletiva para todos, acordo coletivo para quem celebrou, tá certo? Não se aplica aos demais, tá certo? Alguém me perguntou também por que as horas extras são mais caras que o banco de horas. É porque, na verdade, hora extra, por lei, tem que pagar o valor da hora trabalhada com pelo menos mais 50% do valor, né? Banco de horas não, você troca horas de igual valor. Uma hora de valor X, uma hora descansada X, tá certo? Sem ter que pagar esses 50% a mais. Quando eu digo pelo menos, é porque é muito comum que os sindicatos, especialmente os rurais, estabeleçam aí horas extras mais caras conforme a quantidade de horas extras por dia. Exemplo, eles estabelecem que a primeira hora extra tem valor de 50%, a segunda, 75%. A partir da terceira, seria 100%. Para quê? Para tentar desmotivar, né, a contratação de horas extras. Isso porque a gente tem estudos que mostram, inclusive, que a maior parte dos acidentes de trabalho acontecem aí nessas horas extras, que o já está mais cansado mesmo. Então, há essa tentativa de tentar inibir. Então, tem muitos sindicatos que estabelecem valor mais altos aí, além dos 50 previsto em lei. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma? Priscila, eu posso fazer uma aqui, que eu vi que tem Pode, correlação com algumas. A pode. pergunta da Clarice, inclusive, aqui no chat, e aí nós vamos caminhando para os momentos finais, mas eu acho que são 2 perguntas relevantes aí, contextualizadas com o que você já falou. Em banco de horas, aos 6 meses, paga-se o valor normal ou 50%? Essa é uma. E a seguinte, as horas de domingo e feriado são descontadas pela mesma quantidade da hora de descanso? Beleza, então vamos lá, vamos falar disso. Bom, Clarice, é o seguinte, durante o prazo do banco de horas, você vai fazendo a compensação simples, né? De horas de igual valor. Chegou ao final de 6 meses, você tem que fechar esse banco, certo? E aí, quando você fecha esse banco, as horas que estão ali excedentes, você tem que pagar como se fossem horas extras, né? Por lei, como é que é o pagamento de horas extras? O valor da hora mais 50%. Então, sua pergunta é 50 ou 100, são 50, tá certo? A menos que o sindicato tenha fixado um novo adicional diferente desse. Mas, em geral, é os 50%, ok? Sobre domingo ou feriado. Qual que é a questão aqui relacionada à pergunta dela? Porque domingo e feriado são dias que, se trabalhados, né, em geral, eles são pagos em dobro, né? Então, o domingo, eu recebo naquele dia 2 vezes o meu dia de trabalho, né? O feriado também, quando eu acabo trabalhando em feriado. E aí a pergunta é, se eu não pagar esse dia e jogar no banco de horas, né? Como que eu faço a compensação?
Olha, a lei não é explícita quanto a isso, então tem muita gente que faz a compensação simples, tá? Mas de uma forma geral, né? Tem se solidificado o entendimento que nesse dia também o tempo de descanso tem que ser dobrado. Eu falo solidificado porque acompanhando os julgamentos, né? Então, os julgamentos estão tendendo a, nos dias de domingo ou feriado, estabelecer que esse dia seja dobrado, tá? Em termos de descanso também. Tá ok? Mais alguma dúvida aí que você queira me perguntar, Rafael? Que você tenha Não, selecionado? Priscila, era isso. Bom, nós estamos com o tempo um pouco estourado e eu queria fazer, inclusive, um convite. Eu já comuniquei com a Bárbara aqui porque tem muitas perguntas, né? Nós não vamos conseguir responder todas. Foram feitas perguntas durante a sua fala e agora, né, no momento da discussão, né? De levarmos essa pergunta por nosso Instagram e criarmos um momento lá de resposta que aí eu consigo responder todos. Pedir a Bárbara, inclusive, para acioná-la e fazer um compilado aqui da caixa de pergunta e resposta e aí, para quem tiver interesse em acompanhar já nos próximos dias, vai ser no Reagro Agronegócio, Reagro_Agronegócio. Então, lá a gente vai abrir essa caixa e vamos conseguir responder todos, tá, pessoal? Mas, Priscila, se você tiver alguma última pergunta que queira responder, pode ficar à vontade, mas de antemão eu queria agradecer todos. Aí estamos com mais de 100 pessoas na sala, já quase 9 horas da noite. Foi realmente fantástico pelo número de perguntas, o quanto instigou, né, os participantes aí a interagir, né? Isso é muito legal. Então, fique à vontade se você tiver uma última pergunta, e aí a gente encerra e leva para a caixa de pergunta no nosso Instagram, RH Agronegócio, ok? Eu vou responder uma aqui, porque eu Fique à gosto de vontade. falar, gente. Eu tenho um problema de conseguir parar de falar. Eu vou responder só uma aqui, que eu sei também que é um problema que tem surgido para vocês aí, e a gente fecha. Alguém me pergunta aqui o que pode ser feito quando o funcionário vem trabalhar sob influência de álcool, se pode ser demitido por justa causa. Olha só, pode, tá, Ivaneia? Mas assim, o interessante é que você tenha como registrar isso, né? Então, nem que seja pelo menos com testemunha, né? Em algumas situações precisa advertir um funcionário, dar alguma sanção disciplinar, ou às vezes até fazer a dispensa e a pessoa se recusa a assinar um documento. E aí eu já dou uma dica para vocês. Se a pessoa se recusa a assinar, você pode substituir a assinatura dele por 2 testemunhas, tá ok? Então, assim, o mínimo que você poderia fazer é pedir, né, 2 testemunhas para assinar esse termo e também para de próprio punho descreverem, né, que essa pessoa estava ali embriagada. Tem gente que tem outros meios de prova, às vezes tem uma filmagem daquela área e consegue demonstrar de outros modos que a pessoa estava embriagada, tá certo? A embriaguez em serviço, pela CLT, ela enseja justa causa, tá certo? E aí já vou alertando vocês também de uma outra questão que é complicada e até ideal que uma vez flagrado ali, né, alcoolizado no trabalho, que ele seja de imediato demitido se ele está alcoolizado naquele momento. Por quê? A embriaguez, o alcoolismo, na verdade, tem sido reconhecido como uma doença que vai impedir a rescisão contratual, gente. Por quê? Quando eu vou mandar alguém embora, quando eu vou fazer a rescisão, essa pessoa tem que estar apta para ser dispensada. Quando a pessoa está doente, ela não pode ser dispensada. Então, você fica ali com um problema. Você tem um funcionário que às vezes não consegue trabalhar, o que é um risco trabalhando, né, porque está sempre alcoolizado ali, e que você não pode fazer a ruptura porque a pessoa não está apta ali no momento da dispensa. Então, o ideal é que não seja complacente mesmo, e detectou que a pessoa está alcoolizada naquele momento, faça a rescisão, né, ou que a pessoa está com a prática ali inadequada, você já começa, vamos supor que a pessoa não chegou bêbada, mas chegou sob efeitos de álcool, assim, com ressaca do dia anterior. E a ressaca é perigosíssima. Pensa a pessoa em cima do equipamento pesado, né? Sem lá os reflexos muito bons para poder atingir uma outra, matar um outro funcionário, porque já aconteceu, gente, de cliente passar por essa situação. Né? Então, quer dizer, é importante que você fiscalize e não tenha pudor em registrar aí, às vezes, advertências, sanções e até mesmo aplicar justa causa. Mas lembrando que para isso tem que ter, né, as comprovações. Se não tem, né, um registro fotográfico, imagem, pelo menos por testemunhas, tá? Aí você peça, por favor, para dar mais peso, que seja feito aí de próprio punho.
Aí eu encerro, né? E agradeço mais uma vez aqui, Reagro, gente, pela parceria, que nós já temos aí anos juntos, né? É sempre uma experiência muito bacana, né? Adoro estar com vocês. Fico satisfeita que essa noite aqui nossa rendeu tantas perguntas, né? Sinal que vocês acompanharam, estiveram aqui comigo, né? Isso para mim é muito gostoso, muito gratificante, nessas trocas nossas. Sigo à disposição, como o Rafael falou, tá? Desejo a vocês, assim, uma ótima noite, muito sucesso aí na vida de vocês, no empreendimento de vocês. Precisando aí, estou à disposição, tá bom? Forte abraço a todos, ótima noite. Obrigado, Priscila, te agradecer pelo aceite, todos os presentes da noite, e vamos provocar essas perguntas aí nos Instagrams, aí nos nossos canais sociais, tá bom? Um abraço, obrigado mesmo, sucesso, obrigado a todos, boa noite, bom descanso.